Vamos orar mais uma vez. Feche os olhos aí no seu lugar. Peça ao Senhor discernimento, sabedoria, revelação da palavra. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala-nos, ó Deus, ao nosso coração. Dá-nos inspiração, dá-nos palavra, dá-nos entendimento. As palavras de vida eterna só vêm de Ti. E nós queremos recebê-las hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje é o dia que nós vamos encerrar o jejum também. Vamos celebrar a ceia do Senhor. E todo dia de ceia é um dia para você, como o apóstolo Paulo diz, avaliar a si mesmo. Mas ele não diz para você avaliar a si mesmo e recusar a ceia. Porque no meu tempo de criança, em outras ocasiões, em outros lugares, era comum no dia de ceia, nem visitantes não poderiam participar por causa do constrangimento que a ocasião produzia. E qual era o constrangimento? De morte. Porque muitas pessoas, às vezes, por falta de revelação, ao celebrarem a ceia, celebram o pecado, a morte, não a vida. Então, e o orador chega e pergunta: você está apto a participar deste momento? E aí lê lá em Coríntios, onde o apóstolo Paulo explica sobre a ceia, e às vezes por falta dessa revelação de quem é Cristo e do cálice da nova aliança, ao invés de trazer uma mensagem de vida e lembrar de Cristo, porque ele diz: fazei isso em memória de mim. Alguns fazem em memória de si mesmo. Deixa eu ver se eu estou apto, deixa eu ver se a minha vida condiz com isso, deixa eu ver se não tem nada errado, porque se tiver... E aí era comum, a pessoa começava a servir a ceia, e alguns mais espirituais, entre aspas, negavam, falavam: não, hoje não. Aí muitos olhavam para isso e falavam: uau, que sabedoria, que humildade. Mas na verdade isso é carne. É você pensar no que você fez ou deixou de fazer. Mas Jesus está dizendo: faça isso em memória de mim. Hoje não é o dia de lembrar que você pecou, embora isso é uma consciência normal e devemos ter isso, como o irmão mesmo testemunhou aqui. Eu pequei, eu preciso sair disso, porque essa não é a minha vida, não é para isso que Cristo me resgatou, então eu vou sempre lutar contra isso. Mas hoje é o dia de lembrar: todos os seus pecados foram perdoados naquela cruz. Todos. Não faltou nenhum. Deus não esquece de nenhum. E todos eles foram pagos com preço de sangue do Filho de Deus, o Cordeiro. Aleluia! Então hoje é o dia para você lembrar disso. E eu quero trazer uma palavra para você hoje, em continuação do que nós falamos no domingo passado, sobre olhar para as coisas lá do alto. Lá em Colossenses 3:1 diz isso: se você foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque Cristo vive lá no alto, e nós estamos olhando para Jesus. Quantos estão olhando para Jesus aqui? Amém. Então, em continuação disso, em continuação também do jejum de 40 horas e da oração, de tantas palavras que foram ministradas, eu quero hoje falar para você que o Senhor está te chamando para um tempo de realinhamento de prioridades. Prioridades precisam ser alinhadas, realinhadas, porque nós temos muita coisa a conquistar. Nós temos um propósito pela frente, nós temos uma carreira que nos está proposta e queremos chegar até o fim. Quantos querem chegar até o fim? Mas para isso é necessário um caminho. É necessário um alinhamento do nosso coração, da nossa visão, e hoje espero que o Senhor fale com você através dessas palavras. Bom, antes de Cristo, no tempo que Deus estabeleceu o seu povo através de Abraão, depois foi passando de geração em geração, e aquele povo era complicado. Era. Nós não. E naquele tempo, antes de Cristo, era o tempo da lei. Qual que era a regra básica da lei? Obedece, que Deus te abençoa. Desobedece, viria o quê? Maldição, consequência.
consequência do erro, do pecado, da desobediência, da rebeldia. Então, era comum ver aquele povo sendo aprisionado, aí eles se arrependem, aí são soltos. Aí cometem pecados e erram de novo, aprisionam-se de novo, depois levanta um profeta e liberta aquele povo de novo. E uma dessas libertações foi do Império Babilônico, entre 600 e 500 a.C. Eles foram libertos do cativeiro, e a ordem de Deus era para que eles voltassem para Jerusalém, lá para Israel, e reedificassem o templo, reedificar o templo, ok? Então, eles foram soltos, foram libertos pelo Senhor, e voltaram para Jerusalém e começaram a reedificar o templo. Tempo depois, um rei chamado Dário I, ele ouviu calúnias a respeito da construção do templo que os israelitas estavam fazendo. Porque a primeira coisa que eles começaram a reconstruir foi o holocausto, o altar do holocausto. Por quê? Porque isso aponta para Cristo. Não há nada que eu e você possamos fazer sem Jesus, sem a cruz. Nada. Tudo começa em Cristo. Depois de Cristo é que começam todas as coisas. E depois do altar do holocausto, eles começaram a reedificar a base, o alicerce. Você sabe, construir alicerce é a coisa mais importante de uma construção. Ninguém ergue uma casa sem alicerce, nenhum prédio fica em pé sem um alicerce. Então, quando você começa então a edificar coisas importantes para Deus, começam então o quê? Perseguições. Todas as vezes que você se posiciona, começa perseguição. Mas não tenha medo. Por quê? Porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós. É em nós. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Perseguição faz parte. A perseguição não vai destruir você, não vai tirar você do propósito, mas ela existe. Está lá, para você sempre olhar para o Senhor e depender dEle. Então, nesse momento, os vizinhos ali de Israel começaram a inventar calúnias acerca dos israelitas, enquanto eles edificavam a base do templo. E aí, então, o rei mandou parar a construção. Você sabe, quem mandou edificar a construção foi Deus. Mas um homem mandou parar. Importa agradar quem? A Deus ou aos homens? A Deus. Por isso Jesus falou que vai ter muito aborrecimento na nossa vida. Porque às vezes você vai ter que aborrecer alguém para servir a Deus. Quantos já passaram por isso? Acontece. Porque os princípios e valores do Senhor vêm em primeiro lugar. Nós queremos servir a Deus em primeiro lugar. Quantos lembram da época da pandemia? Era proibido fazer muita coisa, mas os irmãos se reuniam clandestinamente, com prudência. A gente limitou as células na época, não, só pode 5, então a célula que tinha 15 tinha que fazer 3 grupos. E a gente andava na rua igual quem estava traficando alguma coisa, com medo de polícia. Foi a primeira vez que eu fugi de polícia na vida. Mas por quê? Porque a vontade do Senhor vai ser feita. Em muitos lugares, infelizmente, nós acompanhamos, bem atualizado, pessoas têm morrido por causa de Cristo, porque decidiram agradar a Deus e não aos homens. E aí, o que aconteceu com esses israelitas naquele tempo foi que eles pararam, então, de edificar a casa de Deus, o templo, e foram, cada um, cuidar da sua própria vida. Aí Deus levanta um profeta que se chama Ageu. Ageu foi levantado só para esse momento. Se você ler Ageu na Bíblia, só tem 2 capítulos, falando só desse tempo. E eu quero ler isso com você. Ageu capítulo 1, verso 2. Projeta aí, por favor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Uau, o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo
o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem é que está dizendo isso? O povo. Se você vê a história, não está antes disso, porque está em outros livros, você vê que há uma direção claramente de Deus para edificar a casa dele. Mas por causa da palavra de um rei, de um homem, um contexto natural, por causa de um sentimento natural, por causa de alguém que de repente estava desanimado para construir as coisas de Deus, eles falaram, não é tempo de edificar a casa de Deus. Mas essa não era a palavra de Deus. Eu e você nos movemos pela palavra. Não é por sentimento, não é por achismo, não é porque alguém falou, não é porque um rei decretou. Nós seguimos a palavra de Deus. E o que aconteceu então? Esse povo estavam ocupados com outras coisas, que não eram a casa de Deus. Eles estavam cada um edificando a sua própria casa, a sua própria vida. Eles estavam preocupados com a sua própria carreira. Eles estavam gastando o seu tempo, a sua energia, o seu recurso para si mesmos. Mas foi um povo separado para representar Deus. Quantos aqui foram separados para representar o Senhor? Você crê nisso? O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores. O que faz um embaixador de Portugal na Albânia? Ele defende os interesses de Portugal em outro lugar. Eu e você defendemos os interesses do céu. Mas nós precisamos saber disso. E aí Deus então levanta o profeta para conversar e perguntar, irmãos, você está vivendo a prioridade de Deus para a sua vida? O que você está edificando, o tempo que você está gastando, o foco da sua vida, é o que Deus mandou ou é o que o mundo faz? Porque você vai lá para a universidade, vai haver pessoas te ensinando propósitos, sim ou não? Você vai para a escola, como a irmã disse aqui, tem uns ensinamentos lá estranhos, provavelmente nada é de Deus, porque tudo é coisas desse mundo. Você abre os noticiários, tem lá governantes querendo ensinar você propósitos de vida, razões para viver. Mas eu pergunto, qual é mais importante? O propósito que Deus estabeleceu para mim e para você, ou o propósito dessa vida? Nós vamos aprender isso aonde? Você sabe, eu e você precisamos ter convicção de que o que nós estamos vivendo é a vida que Deus preparou para mim e para você. Você tem essa convicção? Eu quero perguntar isso com muito amor e carinho, sem constranger, sem acusar ninguém. Mas nós temos só uma vida. Nós só temos uma chance. É só uma vida. Eu vou gastar minha vida inteira e já pensou chegar lá no final da vida e descobrir que o que eu vivi, o que eu investi, não era eterno, era passageiro. Era madeira, palha e feno. O fogo passou, não sobrou nada. Eu não quero correr esse risco. Eu quero alinhar o meu coração com a palavra de Deus. Eu quero fazer o que Ele acha que eu tenho que fazer. Eu quero colocar na minha escala de valores o que Ele coloca. Eu quero fazer o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo, o que Jesus está fazendo. Essa é a minha ocupação. Essa é a minha prioridade. E as outras coisas vêm depois. E todas elas têm que se encaixar com o propósito de Deus. Porque se tiver algo na minha vida que não se encaixa com o propósito de Deus, eu preciso desfazer disso. Se eu quero realmente viver uma vida com propósito no Senhor. E é como se Deus estivesse então perguntando, a minha ordem é para o quê? Para você construir sua própria casa ou para edificar a minha casa? E a casa de Deus, irmãos, deixou de ser casa de Deus quando Cristo veio. Antes de Cristo, a casa de Deus era o templo, era um lugar físico, geográfico, estava lá. Você vai lá em Israel hoje, está lá o lugar, no mesmo lugar. Mas a presença de Deus estava lá, mas depois de Cristo Jesus, a presença de Deus se espalhou.
e ela está em nossos corações. Mas ainda há um significado para o que é casa de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina lá na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 3,15. Ele diz, 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, vírgula, que é o quê? O que é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo. O que é a casa de Deus? É isso aqui, ó. Isso é casa de Deus. Não é o lugar. Esse lugar aqui a gente pode remover as cadeiras e jogar futebol aqui dentro. Não é um lugar sagrado. Isso aqui não é um altar, isso aqui é um palco para ficar um pouquinho maior para os irmãos lá de trás me ver. O que é sagrado é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Então, quando Deus traz essa perspectiva, espera aí, você está ajudando a edificar a casa de Deus? No contexto de hoje é a mesma coisa, mas não é um prédio em si. A gente investe aqui no prédio para ficar mais confortável para nós. Sentar numa cadeira, ter um aquecedor, né? Mas a casa de Deus precisa de envolvimento, precisa de apoio, precisa de trabalho. E esse trabalho chama-se edificar igreja. Qualquer propósito dessa vida que não se encaixe em edificar a igreja, está fora da vontade do Senhor. Ouviu isso? Ah, pastor, eu preciso cuidar da minha família. Traz a sua família para a casa de Deus. Ah, eu preciso ganhar dinheiro. Edifica primeiro a casa de Deus. E a Bíblia diz que tudo será acrescentado. A irmã batizou o nome, né? Emprego de crente. Eu gostei desse nome. É o emprego de crente, é isso. Se você tem um trabalho que atrapalha você a construir a casa de Deus, tem alguma coisa errada. Vou falar de novo. Se você tem um trabalho, uma atividade, um prazer, qualquer coisa que atrapalhe a edificação da casa de Deus, essa palavra é para você. Porque lá no final o que importa é isso. Edificou a casa de Deus? Apoiou, investiu, participou, preocupou. É isso que lá no final vai contar. Então hoje nós precisamos meditar sobre isso. Prioridades. O que Deus está construindo hoje? Qual que é a ocupação do Espírito Santo? O que Jesus está fazendo hoje? A Bíblia diz que o Senhor está cuidando da igreja, para que ela não tenha rugas, para que ela não tenha máculas, marcas, para que ela seja gloriosa. Fala aí para o seu vizinho, você é a noiva gloriosa de Jesus. Só os homens falam, eu sou a noiva. Então Jesus está cuidando disso. O Espírito Santo está fazendo o quê? Confirmando as palavras de Cristo. E o Pai? Preparando uma casa para você. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa direção. E qual que é a sua direção? É a mesma que a deles? Se não for a mesma, não há nenhum problema. Quando ele voltar, ele não vai te atrapalhar. Ele vai dizer, continua aí com o seu projeto. Eu quero ser levado. Então, eu não sei você, mas eu quero fazer a vontade de Deus. É um tempo de, nessas 40 horas, estamos aqui em oração, é um tempo de alinhamento. E nós precisamos ser honestos para avaliar a nós mesmos e os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, decisões, projetos. Eu preciso saber se tudo que eu faço está de acordo com o que Deus tem para mim. Porque se tiver alguma coisa desalinhada, Ele vai mostrar. E aí você precisa, então, de coragem para decidir mudar.
Então vem o profeta Ageu, naquele contexto, coloque o versículo 3 e 4 do capítulo 1. 3 e 4, verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, então olha o que Deus falou, acaso é tempo de habitardes em vós, em casas apaineladas? O que é a casa apainelada? Uma casa cheia de painéis, quadros, decorações. Acaso é tempo de você deixar sua casa bonita e a casa de Deus permanecer em ruínas? Deus está fazendo uma pergunta. Falei, irmão, por acaso o que você está fazendo, é esse o tempo mesmo? É tempo de fazer o que você está fazendo? Pergunta aí, seu vizinho, é tempo de fazer o que você está fazendo? Eu não sei o que é, eu só estou perguntando. Mas Deus sabe. Jesus falou lá em João 9,4, olha o que Jesus falou, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Jesus está falando, existe um tempo para servir a Deus. Existe um tempo para responder a Deus. Naquele dia, com D maiúsculos, irmãos, lembra o que é dia com D maiúsculo na Bíblia? Julgamento. Naquele dia, muita gente vai chorar. Vai ter ranger de dentes. Pessoas que perceberam que jogaram fora a sua vida, perderam tempo. E aí Deus está perguntando, é tempo de você cuidar só da sua casa? É tempo de você olhar só para o seu umbigo? É tempo de preocupar só com as suas coisas naturais, pessoais, individuais? Se Deus está perguntando isso, é porque está implícito já a resposta. Ele já está dizendo, você está fazendo coisa errada. Você está vivendo de uma forma que não é o seu chamado. Não foi para isso que Ele te chamou. E a consequência de não priorizar o que é importante na sua vida é você viver de fracasso em fracasso. É você ser roubado pelo inimigo. É você não desfrutar do suprimento que há em Deus para você. Você sabe, há suprimentos em abundância para você. Mas aonde estão esses suprimentos? Na vontade de Deus. Tem aquela música, né? Por todo lado, sou abençoado. Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirão. Espera aí, papai. Não é verdade isso. Não é por onde eu for. É por onde o Senhor me conduzir. Porque no projeto de Deus para você não falta nada. Todo o resto aí é por sua conta. Já pensou, o Senhor prospera bastante alguém aqui da igreja, esse irmão fala, pastor, eu vou fretar um avião de Lisboa a Tel Aviv, para a gente viajar e conhecer Israel. Tem algum empresário aí que quer isso? Aleluia. Não seja fiel no pouco, aí Deus coloca no muito. Está aí a dica. Aí ele diz o seguinte, olha, eu vou fretar um avião, então está pago esse avião de Lisboa a Tel Aviv. Mas aí alguém diz, não, mas eu não quero ir nesse avião, eu quero ir em outro. O outro está pago? Não, você tem que pagar. O propósito de Deus é assim. Ficou claro? Ele tem uma abundância de suprimentos. Ele diz, se você vier por aqui, não vai faltar nada. Vai ter alegria, paz, prosperidade, unção, amizades verdadeiras, vai ter propósito, vai ter realização, vai ter senso de satisfação. Aí você fala, não, mas eu quero cuidar da minha vida. Deus fala, tá bom, pode cuidar. Mas ele tem compromisso com algo fora da vontade dele? Não. Não tem. É por sua conta.
Pergunta aí, seu vizinho, você está na sua conta ou na conta de Deus? Versos 5 e 6 de Ageu 1. Aí, olha a consequência de você não viver a vontade de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Lembra do que aconteceu lá atrás, verso 6. Tendes semeado muito e recolhido o quê? Pouco. Vocês comem, mas não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Vocês vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Você já teve essa impressão de que você está colocando o dinheiro e de repente não sabe para onde vai o dinheiro? Um saquetel furado? Pois é, isso aí não é novo. Desde a época desse povo aí tem saco furado. Você ganha muito, mas o dinheiro desaparece. Você faz muita coisa, no início começa bem, mas depois não tem satisfação, não tem prazer, não tem alegria, parece que é sempre uma obra vazia, um buraco dentro de nós. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. É tudo, mas é nada ao mesmo tempo. Você ganha no mundo e perde no reino. Jesus falou, acumule tesouros nos céus, onde não tem ferrugem, não tem traça, o ladrão não rouba, ninguém tira isso de você. Mas o tesouro aqui na terra, de repente você pode perder. E se a sua esperança, a sua alegria, a sua segurança é uma conta recheada de dinheiro, o dia que esse dinheiro acabar, você morre. Mas aqueles que permanecem no Senhor, sua vida dura para sempre. Não é isso que diz a palavra? Verso 9. O profeta continua dizendo, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, com um sopro a dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das suas mãos. E às vezes você está nesse contexto e quer achar um culpado. Não, eu estou assim porque o governo me ajuda. Eu estou assim porque todo mundo virou as costas para mim. Eu não estou prosperando porque as pessoas ninguém está me dando a mão. Eu estou assim porque minha esposa está atrapalhando. Eu estou assim porque meu marido não faz, o líder não faz, o vizinho. A gente sempre quer terceirizar a culpa, ao invés de olhar para dentro de nós e falar, não, peraí, eu vou me alinhar com o Senhor, eu vou resolver aqui o meu coração, eu preciso ter plena certeza do que eu vivo, do que eu faço, do que eu penso, e todo o resto é consequência. O Senhor então trouxe você aqui hoje para realinhar as suas prioridades, diga prioridades. Verso 7 e 8, o Senhor diz, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Deus está falando aqui o que é para ser feito. Se envolva no reino, apoia o reino. E no final, ele diz, põe o versículo. Pode pôr o versículo. Irmãos, o carro é assim, quando eu e você fomos estudar para fazer carteira, habilitação, já ensinaram, se tem um portão grande, alguém pode entrar e sair ali. Então não para em frente assim. Aqui é eu não sei se os irmãos estão falando, tem alguém lá,
se é aqui ou lá fora, mas se tem um portão, não para em frente. Essa é uma regra básica. Fecha parênteses. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. E o que o Senhor está dizendo? Dela quem? Da edificação da casa. Dessa obra, desse propósito de vida, o Senhor diz: me alegrarei e serei glorificado. Pergunta aí, seu vizinho, você quer glorificar o Senhor? Ou você quer agradar a Deus? Você quer ver Deus feliz com a sua obra? Então ele diz: construa a minha casa. Edifique a minha casa. Então o que você está construindo? É a casa de Deus ou é a sua própria casa? Se o nosso coração está focado na casa de Deus, isso agrada o Pai. E você sabe, eu e você não sabemos edificar e construir para Deus. Por isso o Espírito Santo vem e trabalha em nós. E somos então capacitados constantemente a fazer a obra do Senhor. A grande questão é aonde está o nosso coração. Domingo passado nós compartilhamos que o foco da sua vida é muito disputado espiritualmente. Deus está te chamando a atenção, como Ele põe profetas na sua vida para falar, mas o inimigo também quer roubar a sua atenção. Quer que você faça tudo menos edificar a casa para Deus. Esse negócio não me envolvo muito com religião. Eu também não. Eu estou envolvido com Jesus. Não é uma religião, é uma pessoa. Não entendo muito da Bíblia. Como não entende? Eu conversei um dia com o irmão que falou que não entende da Bíblia, mas ele sabe o nome de todos os jogadores de futebol, de todos os times do mundo. Eu não sei nenhum. Os que eu conheço eram Romário, Bebeto, Cafu, Cristiano Ronaldo, que eu estou na terra dele. Aí vem o irmão e aceita o pensamento de que o reino de Deus não é para ele. Aí outro dia, conversando com outro irmão, líder, empresário, tem não sei quantas equipes de trabalho, ele diz: eu não consigo liderar uma célula. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, você já faz muita coisa aí na sua força, agora Deus está te chamando para fazer na força dele. Mas a visão você já tem, é liderança. Isso aqui tem que trazer uma certa indignação no nosso coração. Quem estava aqui sexta ouviu. Indignação. Eu preciso ter uma indignação com coisas da minha vida que não se encaixam no propósito de Deus. Pastor, estou numa tribulação terrível, esse problema não passa. Por que não passa? Porque você ainda não está indignado com a situação. A hora que você indignar, levantar, quebrar o prato no chão e falar: eu vou depender de Deus, Deus vai mudar essa história, como o irmão testemunhou aqui. A hora que você fizer isso, movido por uma indignação interior, espiritual, coisas vão acontecer na sua vida. Coisas vão acontecer. E construir casa para Deus é necessário. Efésios 4, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, diga todo o corpo. Você faz parte de todo o corpo? Todo o corpo está dizendo de todo mundo. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, vírgula, segundo, põe o versículo. Eu já falei dos carros, deixa. Verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você é uma parte. Você é um membro do corpo. Você é um exército, um soldado no exército. Você é um membro. Há uma parte que cabe a você.
Há algo que Deus confiou a você, está ali na sua mão. Quando você chega numa reunião de célula, é cada parte se reunindo. Quando você participa, quando você contribui, quando você dá apoio, quando você diz, líder, pode contar comigo, eu sou uma parte que funciona. Então, com a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento, por edificação de si mesmo, em amor. Nós temos um propósito diante do Senhor. O apóstolo Paulo, um grande exemplo para isso, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele está falando isso no final dos seus dias. E qual que é o testemunho que ele dá no verso 7? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Embora o apóstolo Paulo falou isso no final dos seus dias, ele já dava sinais disso desde o início. Isso aqui não é uma frase para você falar só lá no final, é uma frase para você falar hoje. Combati o bom combate, ou estou combatendo o bom combate. Quando ele diz bom combate, está implícito que há um mau combate também. Você já se viu num problema, envolvido num problema que nem era seu? Você já lutou uma guerra que lá no final você falou, por que eu entrei nesse negócio? Existem bons combates para você, mas existem outros. Eu quero o bom. Eu só tenho uma vida. Eu tenho pouca energia. Quero gastar ela no que é bom. O que é bom? Agradar a Deus. Então ele diz, combati o bom combate, deixa lá o versículo. Completei a carreira. Para eu completar a carreira, eu preciso estar nela. Sim ou não? Você está na carreira de Deus para você? Você tem certeza absoluta que você está na carreira, olhando para Cristo, avançando de fé em fé, de glória em glória, de conquista em conquista? Eu preciso ter certeza. O apóstolo Paulo está falando, eu completei a carreira, fui até o fim. Tudo que ele mandou, eu fiz. E ele diz, guardei a fé. Não desanimei, não acreditei em outras coisas, não vivi por emoções, não vivi por sentimentos, vivi por convicção, fé, convicção. E o dia que eu não sinto que eu tenho que fazer algo para Deus, o que eu faço? Faz assim mesmo. Hoje eu não sinto de orar. Bem-vindo ao clube de quem tem carne. A gente anda por convicção, não é por sentimento. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu penso, é pelo Senhor. Voltando lá em Ageu, no capítulo 2, coloca o verso 16. Lembra que Deus está aqui exortando, explicando, perguntando, fazendo você pensar. E ele diz, antes daquele tempo, alguém vinha um monte de 20 medidas. Que monte de 20 medidas é essa? É um monte da colheita de trigo. Depois você estuda lá, não vai dar tempo de eu explicar isso. Ele vinha um monte de 20 medidas e havia somente 10. Ele vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Porque ele estava sendo roubado. É o trabalho sem propósito. Você fala, eu vou trabalhar e vou juntar tanto. De repente não dá nem metade. No lugar onde era para você pegar a farinha para fazer o bolo, o pão e dar o alimento, não tem mais. Está diminuindo. Porque o propósito precisa ser alterado. Isso aí é quando eu e você nos preocupamos com a nossa própria vida e ignoramos a vida eterna do Senhor. Em contrapartida, há uma multiplicação para aqueles que alinham o propósito no Senhor. Enquanto nesse lugar aqui,
Você trabalha, ajunta, e quando vai ver o resultado, é pouco, é menos do que se esperava. Em Jesus, 5 pães e 2 peixinhos também é pouco, mas na mão dele multiplica. Em Jesus é o contrário. Quando eu dependo de mim mesmo, o resultado é pouco, é insuficiente, eu estou perdendo. Mas em Jesus, ainda que seja pouco, ainda que seja insuficiente à nossa vista, na mão dele a coisa se multiplicava. É o contrário. E o Senhor está nos chamando para alinhar essa prioridade. Você quer ter recursos em abundância? Está em Jesus. Você quer controlar a sua própria vida? Então, está lá. Você quer que as coisas se multipliquem na sua vida? É Jesus o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Então esse é o caminho da multiplicação. Lá você espera receber 20, chega lá você recebe 100, 200, 300. Ao passo que na nossa força sempre é insuficiente. Jesus falou, quem quiser salvar a sua própria vida, vai perder. Mas quem perder a vida, por minha causa, vai achar. Eu quero achar minha vida em Jesus. Eu quero ver as coisas nas minhas mãos multiplicarem. Nós estamos no ano da multiplicação. 2026 é o ano da multiplicação. Mas é o ano que você tem que ajustar. Ou você vai cuidar da sua casa, ou você vai cuidar da casa de Deus. Há uma decisão para nós fazermos aqui nesse dia. E depois que Deus então fala àquele povo, depois que Deus ajusta a sua visão, a sua prioridade, aí lá no finalzinho do capítulo 2, que é o último já, só tem 1 e 2, vem a palavra do Senhor. Coloque aí, Ageu 2, 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu. A segunda vez aqui fala de um novo tempo. Antes desse texto aqui, tem aquele versículo famoso, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então aqui já mudou os tempos. E aí Deus então fala, veio a palavra do Senhor, segundo Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Ninguém fala um aleluia? Se Deus chega e fala, eu vou abalar céu e terra por sua causa. Ah, melhorou agora, hein? Derribarei o trono dos reinos. Que reinos são esses? Os inimigos, os opressores, os perseguidores. Hoje todos espirituais. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Ou seja, não é você que vai resolver. Um pela espada do outro. A mesma estratégia que Deus usou lá em Gideão. Um matou o outro, você só cantou vitória, você só declarou que vai acontecer. E de repente algo acontece. Naquele dia, verso 23, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando para Zorobabel aqui? Vou fazer uma aliança com você. Cuida da minha casa. Todo o resto deixa comigo. Alinhe a sua prioridade. E toda resistência vai cair por terra. Toda barreira vai ser destroçada. Todo impedimento vai ser anulado. Porque no final ele diz, eu estou fazendo uma aliança com você, porque eu te escolhi. Como é que o jovenzinho pede a jovenzinha em casamento? Dá um anel. E é bonito, né? Você vê as histórias. Não, é bonito mesmo. Porque quando alguém propõe uma aliança,
Você fala, agora a coisa ficou séria. E o que Jesus fez conosco 2000 anos atrás? Uma aliança. Uma aliança. Ele está dizendo, eu fiz uma aliança porque eu te escolhi. Eu te escolhi. E nós hoje podemos dar uma resposta a essa palavra. Nós podemos nos alinhar como aquele povo fez, e realmente eles voltaram a edificar a casa de Deus, construíram, ou cada um cuidando da sua casa painelada, da sua carreira, do seu propósito natural de vida. Nós estamos finalizando um tempo onde o Senhor tem ajustado o nosso coração. E há uma indignação no nosso coração, porque nós queremos ver a casa de Deus pronta. E a casa de Deus é a edificação da igreja. Ao passo que isso finalizar, o Senhor volta. Alguém está aguardando o Senhor aí? Então, quanto mais rápido edificarmos a casa do Senhor, mais rápido será o tempo da volta de Jesus. Hoje, os irmãos do louvor podem subir aqui, por favor. Hoje é um dia, então, de você fazer uma decisão. Nós, como igreja, temos o nosso posicionamento. Cada igreja nessa cidade é casa de Deus, desde que essa igreja esteja comprometida com a vontade de Deus e não com benefícios próprios. Cada lugar tem uma ênfase, cada lugar tem uma visão, mas nós estamos aqui edificando casa para Deus. Deus falou, faça isso que eu vou me agradar disso, vou me alegrar disso. E no final Ele está falando, eu vou resolver todos os problemas. Faz isso, se envolve. Busca o reino em primeiro lugar. Todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Eu não quero viver minha vida colocando recursos num saquetel furado. E você sabe qual a diferença entre viver cuidando da sua própria vida e vivendo com o Senhor Jesus? O profeta falou para aquele povo, vocês comem muito, mas não se farta. Há uma diferença entre comer e estar cheio. Lá em Jesus, na multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz, todos comeram e se fartaram. Satisfação. Satisfação. Aqui, quando você está cuidando da sua própria vida, você faz. Não tem alegria. A alegria dura pouco. É pouco. Mas aqui no Senhor, às vezes você não está fazendo muito, porque chegou agora, está resolvendo a vida, mas um pouquinho que você faz com Jesus, a satisfação preenche o seu coração. Um dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, pastor, eu não entendo, eu tenho tudo. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela não tem nada. Mas ele fala, eu tenho tudo. Eu vim para a Europa, conquistei, saí lá de baixo, estou agora em cima, tenho muitos empregados, posso fazer o que eu quiser com o dinheiro. Mas falta alguma coisa. E eu falei para ele, você não tem nada, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Ajusta a sua vida, senão daqui 5, 10 anos você vai sentar comigo e vai falar a mesma coisa. Você pode até ter dinheiro, você pode até comer muito, mas não se sacia. Você pode até ter roupas caras, mas não aquece o seu coração. Você pode viajar e conhecer o mundo inteiro, os seus olhos não vão brilhar quanto poderiam quando você olha para Jesus. Agora, Jesus é contra você ter uma boa roupa, você viajar o mundo inteiro, você ter bens? Claro que não.
Ele só está dizendo, há algo mais importante. Há uma escala de prioridades. Se Ele é primeiro, desfruta de todas as coisas. E há muitas bênçãos para você. Mas a maior bênção é estar alinhado com o Senhor. Onde tudo flui, tudo. Até os problemas te ajudam. Gideão foi tão abençoado por Deus, e na nossa ótica nem deveria. Que era uma pessoa covarde, medrosa, pequena, ficava provando o Senhor toda hora. Mas até os inimigos de Gideão estavam dizendo, a espada de Gideão é poderosa. Deus deu a guerra para ele. Os inimigos! Quando você alinha sua vida com a vida do Senhor, sua vontade com a vontade do Senhor, até quem fala mal vai começar a falar bem de você. Claro que eu não estou preocupado com isso, não estou nem aí para isso. Mas coisas acontecem quando o centro está posicionado. E qual é a sua resposta hoje diante do Senhor? Jesus está falando, eu fiz uma aliança com você. Eu vou derrubar os tronos. Eu vou resolver o problema dos seus inimigos. Mas a sua resposta é só você que pode dar. Como o pastor Luiz falou mais cedo aqui, a sua parte é crer. É crer. E alinhar. Hoje é um dia de alinhamento. Alinhamento de prioridades. Você vai sair daquela porta ali com alguma decisão. Seja ela continuar edificando a sua própria casa, ou voltar a edificar a casa do Senhor. Os irmãos que vão servir a ceia aqui, os líderes de célula, é isso, né? Pode vir os líderes de célula aqui nos ajudar. Ter o privilégio de distribuir os elementos da ceia. Feche os olhos aí no seu lugar, não olhe para a movimentação. Faça agora a sua resposta diante do Senhor. Qual que é a sua resposta diante dessa palavra? Deus está te chamando para edificar a casa dele. Deus está dizendo, é isso que agrada o meu coração. É esse o desejo